Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? O arcabouço fiscal é para cortar recursos para os programas sociais e manter os privilégios da elite. Mas os governos do PT sempre enfrentaram esses desafios: teto dos gastos, responsabilidade fiscal e a restrição de não poder gastar mais do que arrecado, pedaladas fiscais, arcabouço fiscal. Brasil tem sexta maior reserva do mundo, 370,8 bilhões de dólares, dinheiro é que não falta. O império impõe que o Brasil seja exportador de matéria-prima e não de produtos com valor agregado. Por exemplo, exportar petróleo ao invés do diesel, gasolina e etc. Não podemos esquecer que foi no governo de Lula que a Petrobras, no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Leopoldo Américo Miguel de Mello, desenvolveu a tecnologia inédita que permitiu descobertas em águas profundas e no pré-sal do Sudeste e também da margem equatorial. A Petrobras chegou a ganhar o prêmio OTC, considerado o Oscar da indústria do petróleo. O pré-sal do Sudeste já responde por 78% da produção nacional de petróleo, sem nenhum acidente. Lembra que a Globo, em editorial em 2015, dizia: o pré-sal pode ser patrimônio inútil. Agora é o IBAMA que quer impedir a Petrobras de explorar na margem equatorial. Estudo confirma a viabilidade ambiental da exploração de petróleo na margem equatorial. Presidente do Clube de Engenharia pede que o governo autorize exploração na margem equatorial. Francis Bogosian enviou carta ao presidente Lula defendendo a concessão da licença para a Petrobras na bacia da Foz do Amazonas. Creio que o pior seja o Centrão, que derrubou Dilma através de um golpe, segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e sem que ela tenha cometido nenhum crime, como afirmam juristas. Esse mesmo Centrão ameaça Lula, até com impeachment, e fazem isso simplesmente porque tem apoio da ampla maioria dos deputados, senadores e da mídia. Não podemos esquecer que a mídia de 40 em 40 minutos, a Globo, interrompia sua programação para convocar o Fora Dilma. Não podemos esquecer também do Banco Central, com os juros da Selic estratosférico que vão para os bolsos dos rentistas. Leia-se, os ricos. Agora descobrimos que os juros reais mais altos do mundo e o dólar inflado engorda a conta do próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, indicado por Bolsonaro, e também do ministro Paulo Guedes, também indicado por Bolsonaro. Ambos tinham contas em paraísos fiscais, têm conta em paraísos fiscais, que queriam manter em sigilo, atropelando os princípios do funcionário público, cuja os princípios da administração pública são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas é fato que, com todas essas amarras, foi nos governos do PT que o país mais cresceu. Lembre-se, o salário mínimo só passou de US$ 100 no governo do PT. Nos governos do PT, o salário mínimo sempre teve aumento real, inclusive no governo Lula III. Lula afirmou em 26 de junho de 2024 que a política de valorização do salário mínimo é intocável. O presidente assegura o repasse do aumento do PIB ao reajuste do mínimo, inclusive no BPC, e nas pensões para distribuir renda e estimular o crescimento. Não farei ajuste em cima dos pobres, disse Lula. Em 5 de janeiro de 2011, o país do pleno emprego. Lula assumiu com desemprego em 11,2%, a taxa caiu pela metade
e surgiram 15 milhões de vagas com carteira assinada. Com Lula, chegamos à sexta economia do mundo, ultrapassando a Inglaterra. Com Bolsonaro, o Brasil atingiu o 13º lugar entre as economias mundiais. No governo Lula III, já somos a 8ª economia. Saímos da linha da fome da ONU. O Brasil havia saído do mapa da fome em 2014, mas voltou em 2019 e permaneceu até 2022. Segundo Wellington Dias, os dados do relatório da ONU trazem a confiança de que o país sairá do mapa da fome no triênio de 2023 a 2025. Lula saiu do segundo governo com mais de 87% de aprovação. Dilma se elegeu e foi reeleita. Já no governo Lula III, nosso PIB se igualou ao da China, um dos maiores do mundo. O Brasil está caminhando para o pleno emprego. Rodolfo Rodrigues comemora o recorde de pessoas trabalhando, além do aumento da renda média do trabalhador. O país atingiu a menor taxa de desemprego em 10 anos, registrando 6,9% no trimestre encerrado em junho. Lula brasileirou e baixou o preço dos combustíveis. Com Lula, o preço da carne caiu e o consumo aumentou. Com Bolsonaro, o ano da fila do osso. Economia naufraga e fome volta a assolar brasileiros. Há uma coisa que os governos do PT não conseguem e não vão conseguir nunca: agradar o império, a mídia e o mercado. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.